Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Supremo BG. Eu sou o Supremo. E eu sou a Laís. E hoje vamos falar aqui de um dos grandes hypes de Essen. Essen é a grande feira de jogos tabuleiros do mundo. Esse jogo aqui é o Tileto, que chegou agora no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro de 2022, da dupla já consagradíssima italiana, o Daniele Tassini e o Simone Luciani, que já são conhecidos aí há tempos com jogos como Tzolk'in, Marco Polo, Grand Hotel, Teotihuacan, entre outros. E agora chega o Tileto. Bom, o Tileto ele é um jogo que se passa na Europa renascentista e nele nós somos mercadores, tentando multiplicar a nossa fortuna, buscando ganhar influências e reconhecimento na região. E nesse jogo você vai andando entre as cidades, certo? E colocando os seus postos de comércio, ajudando a construir catedrais. Catedrais reais, que tipo a Catedral de Notre Dame, a de Londres, de Veneza não, de Milão. Então são vários pontos reais, que como a Laís falou, é da Europa renascentista. Então você ajuda com seus arquitetos a construir parte dessas catedrais. Exato. E além disso a gente também tem a opção de cumprir contratos pelas regiões, certo? E coletar recursos, chamando pessoas influentes para sua casa para você ganhar alguns bônus de ação. E o interessante é que ele tem várias mecânicas de outros jogos, né? Sim, a gente consegue ver um pouquinho dele, do Tileto, um pouquinho do Tzolk'in, um pouquinho do Marco Polo, um pouquinho do Teotihuacan, um pouquinho do Grand Hotel. Então meio que eles juntaram um pouco de tudo que deu certo nos outros e fez aqui no Tileto. Sem contar que no final de cada rodada tem a pontuação em favor do rei. Exato. E as feiras, né? E as feiras que ocorrem. O jogo se passa em 4 rodadas. 4 rodadas. E nessas 4 rodadas, cada rodada tem uma feira. Sim. Então, no final dela, a gente pontua ou não, né? Dependendo. Pontua. Cada jogo vai ser diferente, né? Vai ser sorteado o tile tanto do local da feira, quanto o critério de pontuação. Sim. Então sempre o jogo vai ter um twist aí diferente, né? Nunca vai ser um jogo igual. Uma rejogabilidade muito grande esse jogo. Bacana. Então a gente vai dar uma passadinha agora nas regras, só para vocês verem como é que ficou a questão dos componentes, como é que funciona um pouco aí do gameplay. Então vem com a gente para dar uma olhadinha no Tileto. Então pessoal, esse aqui é o setup inicial de uma partida que a gente preparou aqui para 2 jogadores. Uma partida, vou explicar um pouco de como funciona o jogo, qual que é a dinâmica das rodadas e as ações de cada um. Então você vai ter que pegar e fazer da seguinte maneira. Então aqui pessoal, é onde acontece a grande mecânica do jogo, que vai ser o draft de dados e gerenciamento. Então você pode reparar que tem 6 espaços, que é o espaço do Coringa, do favor do rei, mercadores, arquitetos, personagens e contratos. Mas calma, que eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouquinho. Você vai pegar então a roldana e vai colocar desse jeito aqui, no 1 apontando para o Coringa. No manual, não fala especificamente que tem que ficar desse jeito, mas todos os vídeos e materiais que eu li e no próprio desenho do manual, ele deixa dessa disposição. Porque sempre no começo de cada rodada, isso aqui vai rodando e vai modificando o valor do dado e das ações de cada ação específica. Então, além disso, você vai pegar os tiles de bônus, que tem o fundo de rosa dos ventos, e vai alocar aleatoriamente em cada espaço aqui do seu rondel. Do seu rondel não, do rondel do jogo. Além disso, você vai sortear dados para colocar no rondel. Cada dado ele vai representar um valor e uma cor. A cor é correspondente ao recurso. Então, esse aqui foi um 4, esse aqui foi 1, aqui foi 3, 4, 5 e 2. Os dados rosas são comidas. Os dados pretos são pedras. Os dados cinzas são lã.
Dado amarelo, você já pode presumir que é ouro. E o dado azul, ele representa o aço. Então você sorteia os dados da sua bag. Essa aqui é uma disposição para 2 jogadores. Então, 2 jogadores, você sempre vai sortear 8 de 10 dados da sua bag. E vai ficar mais ou menos desse jeito. Nesse espaço aqui vão ser as ações então de personagens. Você pode reparar que ele tem um fundinho rosa e os contratos têm um fundinho azul. Então, mais para frente eu vou explicar o que cada fundo de tile representa. Então aqui eu já estou dando um pequeno spoiler lá na frente. Fundinho rosa vão ser sempre personagens, que tem valor de 1. E os contratos, que tem os valores especificados embaixo. Essas partes aqui lembram um pouco do Marco Polo. Então você sempre vai pegar e vai sortear aleatoriamente, dependendo do número de jogadores, e vai colocar nos espaços das ações. Mas calma, que eu vou explicar com mais detalhes depois. Nesse espaço aqui, pessoal, é a trilha de favor do rei. Então sempre você vai sortear um tile bônus no início de cada rodada e colocar aqui. Em caso de não ter mais tile de bônus, você sempre vai ganhar 4 pontos, que já está pintado no mapa. Além disso, você vai sortear esses tokens de corrupção. E lembra que o jogo são 4 rodadas? Cada rodada é dividido em 3 turnos. Então todo início de turno você vai virar uma peça de corrupção. A peça de corrupção sempre vai baixar todas as peças que estão aqui na trilha do rei. Nesse primeiro turno aqui da rodada, cada um vai descer 1. Por que isso aqui é importante? No final da rodada, ao final de 3 turnos, você vai pontuar ou perder pontos de acordo com a sua posição na trilha. E além disso, você consegue configurar aqui, na trilha de favor do rei, quem vai ser o primeiro jogador da próxima rodada e quem também vai ganhar esse tile bônus, que é importantíssimo aí durante o jogo. Esse espaço aqui de cima, ele vai representar as feiras. O que são as feiras? São as pontuações de final de cada rodada. Então, no começo de cada jogo, você sempre vai sortear, tem vários ali que vem com o jogo. Sempre vai sortear esses que têm um fundo de selo. Vai sortear e aleatoriamente vai posicionar aqui. Além disso, você vai sortear também o critério de pontuação de cada feira. Então, tem várias peças que você vai sortear. Então, o que garante a rejogabilidade do jogo. Então, você pegando e colocando as feiras e os critérios, pode reparar que sempre vai começar em Tileto. Então, Tileto vai ser sempre a feira número 1. Você vai pegar o selo e colocar no 1. No nosso exemplo aqui foi a cidade de Troyes. Vai colocar o 2, segunda-feira. Londres vai ser a terceira-feira, 3. E Frankfurt, 4. Então essas são as feiras e o critério de pontuação do final de cada rodada. Então esse aqui é o seu tabuleiro individual do jogador. Você vai pegar as casinhas e colocar nos espaços correspondentes. Ele já vem até desenhadinho com uma iconografia para você não se perder. As torres, você vai colocar nesses espaços aqui em cima, que são os espaços de contratos, que também já tem essa iconografia de torre, para você não esquecer onde você tem que colocar as torres. As suas peças de ações mais fortes você deixa ao lado, junto com 2 torres e 2 casas iniciais, que você já começa o jogo. Além disso, o primeiro jogador começa com 1 recurso de cada e 1 ouro. A partir do segundo jogador, são 3 ouros. Aliás, o segundo jogador 3 ouros, o terceiro jogador 5 ouros e o quarto jogador 6 ouros. Então aqui a gente pegou e fez um setup para 2 jogadores. E vamos mostrar um pouco agora do tabuleiro, como que ficou com mais detalhes. Aqui então é onde se passa as andanças do jogo, né? Então você vai pegar a sua peça de mercador e seu arquiteto e uma casinha inicial na cidade de Tileto, onde ocorre a primeira feira que a gente falou lá no começo. Além disso, você vai sortear tiles de bônus e vai colocar sempre nos espaços de borda vermelha do mapa, respeitando o número de jogadores. Por exemplo, aqui em Nuremberg é acima de 3 jogadores. Então você não vai colocar nesses lugares, dependendo da sua configuração. Além disso, você vai pegar as igrejas e colocar sempre
nos valores maiores para os menores, empilhando assim. Outra coisa, sempre no começo do jogo você vai sortear esses valores de igreja. Então sempre vai ter uma igreja que não vai ser construída. Nessa nossa configuração, a que não vai ser construída nesse jogo vai ser a de Lyon. Então essa igreja não vai poder ser construída nesse jogo. Então agora a gente vai falar aqui com mais detalhes o que cada uma dessas ações faz. Lembrando que sempre você vai poder pagar 2 de ouros para aumentar ou diminuir um valor do dado. Então, por exemplo, se você tem um dado aqui de valor 1, você pode pagar 2 moedas e esse 1 ele pode virar um 6 e vice-versa. Tá bom? Então vamos começar aqui pela ação do rei. Você vai escolher o dado. O dado aqui, no caso, é o de valor 2 de lã. Então o dado vai representar sempre a quantidade de recursos. Então 2 lãs. Você vai pegar o dado, vai colocar no seu tabuleiro individual, logo aqui, e vai pegar 2 lãs do banco. Além disso, se você reparar aqui embaixo, o 2 pega e mostra o valor do dado e embaixo é a quantidade de ações disponíveis. Então, no caso aqui da ação do rei, são 5. O que representa? 5, você vai pegar 5 fichinhas, só para você não se perder durante o jogo, tá bom? Então, 5. O que é a ação do rei, ô Supremo? A ação do rei é simples. Você vai pegar e, conforme o número de ações que você tem, você vai andar na trilha do rei. Então, eu estou jogando aqui de azul nesse exemplo. 5 ações. 1, 2, 3, 4, 5. Somente isso é a ação do rei, tá? Lembrando que toda ação disponível, sempre o primeiro jogador ele vai ter a opção de pegar o bônus daquela ação. Se quiser, uma faculdade. Toda vez que pegar, você tem que obrigatoriamente alocar e armazenar aqui no seu estoque. Isso aqui é importantíssimo. Só tem 4 espaços, então use com sabedoria. A próxima ação que a gente vai pegar e mostrar agora é a ação de mercador. Então, sempre que tiver tile bônus, o jogador pode escolher pegar ou não. Vai escolher o dado. Vamos pegar aqui, por exemplo, o amarelo. O dado amarelo ele representa o ouro. Então, colocou no seu armazenamento pessoal. Vai pegar do banco 3 recursos. E o 3, você vai ver que te permite 4 ações. Certo? Então, 4 ações, vai pegar 4 fichas para você não se perder. E o que o mercador faz, ô Supremo? Simples. O mercador, ele vai com 1 ponto de ação. 1 ponto de ação. Você pode andar com o seu mercador por uma região adjacente. Então, saindo de Tileto, ele pode ir para Paris com 1 ponto de ação. Com outro ponto de ação, você pode pegar a sua casa do seu estoque e alocar num local de casa, desde que respeitado o número de jogadores e o espaço de casinha. O outro tipo de ação que o mercador pode fazer, gastando uma ficha de ação, é pegando o tile bônus disponível naquela cidade. Sempre que você pegar o tile bônus, ou contrato, ou personagem, sempre coloca no seu estoque. Então, repetindo, o que o mercador faz? Com 1 ponto de ação, ele pode andar. Com outro ponto de ação, ele pode colocar uma casa, por exemplo, no lugar que tem a casa. E outro ponto de ação, ele pode pegar um tile disponível. O outro tipo de ação que a gente tem vai ser a do arquiteto. Então, repetindo, sempre que tiver tile bônus disponível, o jogador pode escolher ou não. Se escolher, coloca no seu estoque. Então, escolher o dado, nesse caso aqui é um dado rosa. O dado rosa vai representar alimentos. Então, 4 rosa, 4 alimentos. Só que conforme maior
o número do dado, você vai perceber que você vai ter menos ações. Então, no caso, 4 vai te permitir 3 ações, certo? Então, para você não se perder, pegou o dado de valor 4, pegou então 3 ações. Mas o que o arquiteto faz? O arquiteto ele é muito semelhante ao mercador, muito semelhante. Então, sempre com um ponto de ação, você vai poder andar com o seu arquiteto para uma região adjacente da onde ele esteja. Com outro ponto de ação, você pode pegar e, desde que seja possível, você pode gastar um outro ponto de ação para colocar uma coluna. Mas para que vai servir a coluna? A coluna vai servir para você diferenciar os locais onde você pode construir, ajudar a construir aquela catedral. Então, por exemplo, no decorrer do jogo, lá para o final, que eu vou pegar e falar das ações extras, que são livres para cada jogador, o que lembra muito Marco Polo, você vai poder construir, ajudar a construir as igrejas, desde que você tenha construído ali antes uma coluna, certo? Então, repetindo, você pode andar com seu arquiteto, um espaço adjacente por ação, pode construir torres em espaços de torre. E o outro tipo de ação é igual ao do mercador. Você pode gastar outro tipo de ação para pegar o tile bônus do local e armazenar no seu estoque pessoal, tá bom? Então vamos agora mostrar a ação de personagem. A ação de personagem, aqui na disposição, está no 5. O 5 azulzinho vai representar o aço. Então, pega o dado, coloca no seu estoque pessoal e vai pegar 5 aços aqui nessa disposição. Lembrando de novo, se tiver tile bônus, você pode escolher ou não. Se escolher, armazena no seu estoque pessoal. Tá, mas o que faz a ação de personagem, Supremo? Essa ação de personagem ela é muito importante porque lembra lá que a Laís falou no começo que você convida pessoas para vir na sua casa, para te ajudar, tal. É aqui que elas entram. Então aqui no caso, o 5 vai te possibilitar 2 pontos de ação. Perfeito? O que são as ações possíveis de personagem? Você pode ver que em cada personagem aqui tem um valor. Cada valor desse é considerado um ponto de ação. Então você pode gastar um ponto de ação para comprar um personagem qualquer. Toda vez que você compra um personagem, você vai alocá-lo obrigatoriamente no seu estoque. Então lembra sempre de administrar bem o seu estoque para você não perder jogadas. Voltando aqui. Toda vez que você compra um personagem, você já pega e compra um novo para substituir ali. Outra ação disponível é a ação de resetar os personagens. Então, pagando um, você limpa todos e vira novos. Perfeito? Então, repetindo, um ponto de ação você pode usar para comprar um personagem, outro ponto de ação para pegar e resetar aqui. O outro tipo de ação de personagem vai estar escrito no seu tabuleiro. Se você olhar aqui nessa coluna, vai ter a coluna e as fileiras. Você vai poder alocar os seus visitantes em casas, mas você só pode colocar um tipo de visitante por casa. Por exemplo, essa menina aqui de chapéu vermelho, vamos dizer que eu gaste 2 pontos de personagem para colocá-la aqui. Toda vez que eu coloco um personagem, ele vai me dar um bônus. Nesse caso, eu vou ganhar um ponto extra de personagem. Esse prédio aqui, a partir do momento que eu coloquei ela, eu não posso mais removê-la. Então, no decorrer do jogo, caso eu compre novos personagens, comprei novos personagens. Eu não posso pegar, por exemplo, e pegar esse senhor aqui e colocar na mesma casa que ela. Não pode. Você vai pegar e preencher a casa com personagens iguais, sempre pagando o custo. Quando você pegar e preencher uma casa completa, aqui nessa disposição, você vai liberar uma casinha que vai vir para o seu estoque pessoal.
No decorrer do jogo, você vai ver que vai liberar tanto a questão de bônus como alguns contratos, as insígnias. O que fazem as insígnias? As insígnias, você sempre vai pagar comida para alocar aqui no seu tabuleiro individual. Cada espaço corresponde a uma casa. Toda vez que você completa uma casa com visitantes e uma insígnia, além de ganhar o bônus que está escrito embaixo, você pega e potencializa uma ação. Não sei se pega e dá para dar uma olhada aqui. Então, você completa a casa e a insígnia e vai liberar uma ação mais forte. Mas como eu sei que ação mais forte eu vou liberar? Você vai sempre olhar para o seu personagem, esse ícone aqui embaixo, para mostrar qual tipo de ação vai ficar mais forte. Então, no caso, você pegou uma ação de 2, você preencheu um prédio de 2 andares, vai ganhar uma força mais 2. Então, é pegar da sua reserva um mais 2 e, observando a casa completa, vai colocar um lembrete aqui de mais 2. Toda vez que você pegar um dado de ação que tiver de personagem, você vai somar o número de ações mais 2. Então é sempre importante você observar aqui, obviamente, o mesmo tipo de personagem, o bônus imediato que ele vai dar e no final a potencialização que ele vai dar nos tipos de ações disponíveis. Então, se você preencher um prédio de 3 andares com uma insígnia, ele vai te dar um poder mais 3. E aqui embaixo vai te potencializar mais 1. Outro tipo de ação disponível são as ações de contrato. Então, relembrando, toda vez que tiver tile bônus, você pode escolher ou não e colocar no seu estoque. Vai pegar o dado correspondente. Nessa simulação ele está no 6, então você vai colocar no seu estoque 6. E vai pegar, no caso ali, 6 pedras. 5, 6. O que faz a ação de contrato? A ação de contrato vai ser realizada sempre nessa fileira aqui. Então, embaixo, que está em vermelho, é o valor de cada contrato. Então, 1, 2, 2, 3, 3. E além disso, você pode gastar um ponto de ação para trocar sempre um recurso qualquer por um outro. E, se for a sua primeira vez, você ganha um qualquer. Então, por exemplo, é a minha primeira vez, eu gasto um ponto de ação, eu troco uma pedra por um ouro e um ferro. Agora, se no mesmo turno eu pegar e fazer essa ação de novo, aí eu só vou ganhar um outro qualquer, não esse bônus. O bônus é só pela primeira vez. Então, por exemplo, eu tenho aqui naquela simulação um ponto de ação. Esse um ponto de ação, eu posso pegar e fazer essa ação aqui, de trocar um por um mais um, se for a primeira vez, ou pegar, no caso, esse contrato aqui. Nesse caso, foi uma insígnia. Toda vez os contratos vão entrar aqui. Esse aqui não foi um exemplo bom. Vamos dizer que a gente pegou esse aqui, o azulzinho. Sempre que tiver o fundinho azul, são contratos. Coloquei no meu estoque. Toda vez que eu cumprir um contrato, onde que ele vai ser posicionado? Aqui na trilha de contratos. Então, a iconografia e a cor do jogo ajuda bastante. Vamos dizer que eu peguei e paguei 2 quaisquer e 2 aços. Eu vou pegar o meu contrato e, muito semelhante ao Marco Polo, eu vou colocar num lugar específico. Sempre da direita para a esquerda. Não, no caso é da esquerda para a direita, que está invertido o vídeo. Então eu coloquei aqui, vou pontuar 5 pontos e liberar a coluna para estar construindo depois com o arquiteto. Conforme for cumprindo contratos, eu vou somando o valor dos contratos com o que está pintado no tabuleiro. Então aqui no caso, 6 mais 1, 7. Aí no caso, 11 mais 2, assim por diante. Então é uma forma muito importante de você estar pontuando durante o jogo. A última ação que eu vou mostrar para vocês é a ação do Coringa. A ação do Coringa, então, você escolheu o dado, né? No caso aqui, dadinho azul, 1. Vou colocar no meu estoque, 1 de aço. O que o Coringa faz, Supremo? O Coringa, ele vai pegar e vai copiar
uma outra ação, mas sempre respeitando o valor que está no Coringa. Por exemplo, eu quero fazer o arquiteto. Então você não vai fazer 3, você vai fazer 6 vezes o arquiteto ou qualquer outra ação. Então sempre que você for usar o Coringa, muita atenção. Você vai usar o número de ações dele, copiando uma outra ação. Nunca o que está nos outros. Deu para entender? Uma regra super importante que a gente nunca pode esquecer é o seguinte. Durante o seu turno, pode ser antes, durante ou ao final do seu turno, você pode fazer uma dessas ações, vamos dizer assim, gratuitas. Então, o que você pode pegar e fazer? Você pode, durante o seu turno, pagar comida e alocar uma insígnia. Você pode sempre pagar 2 ouros para comprar um recurso qualquer. Você pode sempre estar cumprindo contratos. Você pode sempre estar usando a ajuda de tiles bônus. E você pode sempre também estar ajudando a construir as igrejas, desde que você tenha pilares. Então não quer dizer que você tem um pilar ali, você tem que fazer aquela ação na hora. Não, você pode mais para frente pegar e fazer a ação de ajudar a construir a igreja. Só que importante, cada igreja só pode ser construída uma única vez. Então nesse caso aqui o azul já construiu essa igreja aqui de colônia. Ele vai colocar na reserva pessoal, porque em alguns jogos você vai pontuar por igrejas. E uma vez construída, ele pontua pela construção e pela igreja e só. Se ele quiser fazer essa ação posteriormente, ele vai ter que ver no mapa um outro local que ele tem uma coluna para estar construindo e pontuando e coletando aquele tile de igreja. Tá bem? Essas são as ações livres que você pode fazer durante o seu turno. Então, ao final de 3 turnos de cada jogador, a rodada se encerra. Mas como é que eu sei que acabou os turnos, né? Acabou a rodada? Lembra lá que você pega os dados e sempre coloca no seu tabuleiro individual? Então ele vai servir como um lembrete de que você fez os seus 3 turnos, cada jogador fez 3 e a rodada se encerrou. Quais são os próximos passos? Você vai olhar a trilha do rei, vai pontuar por ela. Então o jogador que estiver mais à frente vai ganhar pontos. Então no caso aqui, 2 pontos. E quem estiver lá atrás vai tomar pontos negativos. No caso ali, 5 pontos negativos. Toda vez que pontuou os negativos, todo mundo que está negativo volta para o 0. Mas e se tivesse o azul, o rosa ali assim? Sempre vai zerar. E quem estiver por baixo vai ser o jogador inicial. Sempre que estiver por baixo é considerado quem estiver à frente. Tá bom? Então no caso ali é o azul. Ele vem aqui para o primeiro jogador, pega o token para ele. Tá? Sempre que estiver mais à frente do marcador do rei, também ganha o favor, se quiser. E armazena também no seu estoque pessoal. Feito aqui o favor do rei, você vai embaralhar os tokens aqui de corrupção, blá 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 blá, e já deixa pronto para a próxima rodada. Feito ali o rei, a gente vai aqui para as feiras. A primeira feira ocorre aqui em Tileto. Então, lembrando, as feiras ocorrem sempre ao final de rodadas. Então, 4 rodadas, 4 feiras. A primeira em Tileto. A gente vai lá no mapa. E sempre que alguém tiver uma casinha ou com um mercador naquela cidade, ele é habilitado a participar da feira. Se ele não tiver, por exemplo, aconteceu uma feira em Troá, e o rosa não tem casinha e nem mercador, ele não participa da feira. Como é que funciona a feira? Você vai olhar então a região da feira e o critério da feira. Pontuou o critério, você vira para não se perder, certo? E encerrou a fase de feira. Aí a gente vai para a fase de manutenção. O que é a fase de manutenção? Você vai pegar então, vai retornar todos os dados para a sua mochila.
Todos eles voltam para a mochila, os 10 dados. Você vai rodar o seu rondel. E depois você vai pegar os dados sorteados e vai posicioná-los novamente nessa nova disposição. Então você vai reparar que sempre vai ter novas tomadas de decisão. Lembrando que sempre 2 ouros para aumentar ou diminuir o valor de um dado. Rodou a rodana, colocou os dados, a gente vai pegar e preencher os locais aqui do rondel com novos tiles de bônus. Sempre os que tiverem vazios aqui, certo? Se por algum acaso tiver algum espaço de bônus vazio no mapa, eles nunca são repostos. Sempre são repostos aqui. Tá bem? E aí como é que funciona? No final de 4 rodadas, quem tiver mais pontos é o vencedor. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona a pontuação de final de jogo. Então a pontuação de final de jogo ela é simples, mas tem que ser feito com muita atenção. Então você vai olhar no seu tabuleiro individual todas as casas completas com insígnia. Para cada conjunto de casa completa e insígnia, você vai pontuar conforme está aqui em cima. Então, por exemplo, aqui, eu completei uma casa, 2, 3. Essa menina pintada aqui no tabuleiro, ela já conta como uma pessoa. Então, 3, eu vou ganhar 5 pontos. Aqui nesse outra pontuação, você vai multiplicar o valor de casas que você colocou no jogo com o valor de pilares. Então, no exemplo aqui do rosa, ele tem 1, 2, 3 pilares com 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9 pontos. Além disso, a cada 4 recursos quaisquer, você vai pontuar 1 ponto. Tá bem? Quem tiver mais pontos é o vencedor em Tiletum. O jogo também vem com esse baralho para quem quiser jogar solo. A gente não vai pegar e abordar muito das regras solos, porque, para ser bem honesto com vocês, eu não li. Mas ele vem com esse baralhinho aqui, ó, para você jogar solo, tá bom? Dizem que é o melhor trabalho solo do David Turkski lá, que ele já é conhecido aí por fazer essas mecânicas solo. Então diz que é o melhor trabalho dele. A gente não testou, mas assim que eu testar, eu venho dar minha opinião para vocês. Bom, e esse foi um overview de regras simples aí do Tiletum. E aí, meu amor, o que você achou do Tiletum? Nossa, eu amei, de verdade. O que você eu gostou? Gostei bastante. Eu gostei porque tem tudo que eu gosto, né? Que é sorte, tem rejogabilidade que a gente pode... Mas é uma sorte que dá pra você controlar. Dá pra controlar. Não é sorte. Mas tem rejogabilidade, que a gente consegue aqui ter sempre um jogo diferente, né? E a gente já jogou 2 vezes, né? Foi. E as 2 foram bem diferentes, né? Foi bem diferente. Cada um pegou e fez uma estratégia, tipo, ó, a gente pegou e jogou hoje. A Laís pegou e focou na estratégia de colocar casinhas e pilares. Porque durante o jogo eu acabei fazendo bastante contrato, pontuando, nem lembro como é que eu pontuei, mas eu abri uma diferença de 20 pontos. Foi bastante. E a Laís, vendo essa diferença de pontos, ela partiu para aquela pontuação de final de jogo, onde ela multiplicou o valor de casa com coluna. E só aí ela fez 35 pontos. E não deu para ela pegar e alcançar. Sim. E é o que a Laís falou, é um jogo de gerenciamento então, de recursos, de manipulação de dado, onde você vê vários elementos de maneira bem discreta. Então você vê um pouco do Marco Polo, um pouco do Tzolk'in na Roldana, você vê um pouco do Gran Austral no cumprimento aí, dos recursos, e você sempre tem que estar ligado em tudo. Sempre. Por exemplo, eu não fiquei ligado no esquema de combo e pilar da Laís, me ferrei, porque eu não tinha colocado muita casa e nem muito pilar. E tudo pontua, né? Tudo pontua. Você tem que estar sempre atento, né, nas suas ações, né? Sim. Porque sempre tem uma melhor opção, né? Sempre tem. Então, acho que cada turno eu demoro uns 5 minutos. O Eric até vai fazer outra coisa. Porque eu fico pensando muito o que dá pra fazer. Isso que torna o jogo legal, né? Sim. E o fato de você pegar o dado, é muito legal esse mecanismo dele, de você pegar um dado alto,
que te dá recursos, te dá mais recursos, só que você tem menos ações. Você consegue equilibrar isso com os tiles de ajudantes. Então é sempre bom você ter um AIS na manga ali no seu estoque, mas você não pode demorar muito. Porque se você pegar e ficar travando muito seu estoque, você acaba ficando engessado, né? E às vezes não consegue... Não consegue fazer as ações aqui. Não consegue colocar gente na casa, emblema. Você tem que pensar muito bem, né? Sim. O que você vai fazer. E é um jogo que tem uma profundidade estratégica gostosa, né? Gostosa. Não é aquele jogo tipo um On Mars, que você parece que você tá... Eu amo On Mars, mas você termina o jogo esgotado. Esse aqui você termina o jogo e quer jogar de novo, né? Sim, quero jogar de novo, viu? A gente tem que pegar e desempatar. Tá 1-1 aqui em casa ainda. E o que mais que a gente pode pegar e falar desse jogão? Eu não sei. Eu acho que, tipo, de 0 a 10 eu daria 9 pra ele. Um 9? Na minha escala, eu daria um 9. 9? Pra mim, olha, é um 9, 9,5, 10. Para! Só pegando e dando corte rápido aqui, ó. Peguei e falei 9, 9,5, 10, mas não é um 10. Por que não é um 10? Porque é um jogo, como diria o meme, em pleno 2022, ano Copa do Mundo, Elon Musk construindo um foguete. Você acha que um jogo desse calibre tem que vir sem insert, com tudo e outra? Não vem com ziplock, viu? A gente usou os ziplocks nossos. Além disso, ele vir sem insert e sem ziplock, você sempre tem que ficar consultando o manual para ver um pouquinho da iconografia. Então achei que faltou uma delicadeza de você ter pelo menos uma ficha de auxílio ao jogador igual do Marco Polo, que tem aquelas fichinhas de consulta rápida para você ver o que faz com alguma coisa, as ações livres, coisa e tal. Então só fica essa minha observação aí, que é um jogo, um sólido 9, tá bom? Volta pro vídeo. Um 9, 10, porque eu não consigo ver. Consegue ver alguma negativa? Alguma coisa grave assim, eu não consigo ver nessas duas nossas primeiras jogatinas. Porque como a gente pegou e falou, cada um pegou e tomou decisões diferentes, né? Agora nesse jogo que a gente jogou hoje, você já construiu casinhas em locais do mapa que dava pontos. Exato. Coisa que no outro jogo a gente não pegou e se ligou muito nisso. Então... E também dessa questão aqui de pontuação final, né? Você não tinha se atentado e eu consegui dar um plot twist no jogo e ganhar o jogo ainda. Tendo essa diferença de 20 pontos, eu consegui virar o jogo e ganhar. Virou. Então, no próximo jogo, você vai estar atento aqui, entendeu? Já fica uma marcação mais fechada, né? Não fica tão solto. Cada jogo, você já vai estar mais atento e mais ciente das possibilidades, né? Porque uma coisa que me acendeu o alerta vermelho nesse jogo foi que ela não quis participar de uma feira na terceira rodada. E ela ficou só andando com o mercador, colocando casinha. Daí eu fiquei, caramba. Daí eu perguntei pra ela, né, no final do jogo, antes da pontuação. Eu falei, mas por quê? Você ficou colocando casinha 30 pontos, baby. em pilar. Ela falou, porque eu vou pontuar dobrado ali. Eu vou dobrar, não sei o que. Eu falei, caramba. Eu fiz uma matemática mais ou menos de cabeça e falei que não ia dar tempo mais. Gente, mas então é isso. O que eu gosto? Eu, Eric, né? Gosto muito de jogo. A questão da rejogabilidade. Então sempre vai ter feiras diferentes, em locais diferentes, com critérios diferentes. Sempre vão ter bônus diferentes. Sempre vão ter dados diferentes. Sempre vai ter disposições de personagem e contratos diferentes. Então você sempre vai ter um jogo novo. Um jogo novo. Sim. Que dificilmente a gente vai pegar e falar assim, nossa, já fizemos de tudo nesse jogo. Lembrando que a gente só jogou pra 2 jogadores, né? A gente não jogou com 3 pessoas ou 4, pra dar uma opinião assim mais aprofundada. Com mais jogadores, né? Como é que funciona, né? Mas até então eu gostei muito desse jogo. Fica a nossa recomendação aí do Tileto. Esse jogo aí da Board & Dice aqui da América do Norte. Não sei que editora vai levar pro Brasil, mas um jogaço daquela dupla italiana que todo mundo já conhece, Daniele Tassini e Simone Luciani. Não, e conta como que você comprou esse jogo. Uma história muito interessante. Porque eu fui, na verdade a gente tava conversando sobre Space Cantina. Do amigo Fel Barros, coloca a foto do Fel Barros em algum lugar aqui. E o Fel Barros, o Space Cantina tem algumas similaridades com o Grande Alça Hotel. E a gente tava falando, você falou que gostava do Space Cantina. E aqui, infelizmente, na América do Norte, a gente não tem Space Cantina. É uma coisa só do Brasil. E lembrei do Grande Alça Hotel. Fui lá na loja de board game atrás do Grande Alça Hotel. Não tinha. Só que o vendedor, né?
como todo mundo vendedor, falou assim, ó, não tem, mas tem esse aqui, tal, que acabou de muito chegar. bom, que acabou de chegar, não sei o que, tal. E eu acabei comprando, sem pesquisar muito na época, e acabou sendo uma grande surpresa. Nossa, foi uma feliz surpresa, né? Porque a gente gostou bastante. Não tem o Gran Nostro Hotel, não tem o Space Cantina, tá com o meu irmão Matheus, põe a foto dele aqui, mas a gente pegou e acabou adquirindo esse jogaço. Foi. A né? gente recomenda esse jogo. Super recomendado. Muito legal, muito Bom, legal. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, nosso muito obrigado. Deixe o seu curtir, seu compartilhar, ative o sininho e não perca novos vídeos aqui do Supremo BG. Muito obrigado, um feliz ano novo para vocês. E até mais. Até mais.